Olá, eu sou o Thiago Oliveira dos Santos, conhecido hoje como Ti Santos, né? Meu nome é artístico. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na música, como que aconteceu tudo até eu chegar aqui a esse ponto. Ah, Minha trajetória ela começa ali quando eu tenho uns 13, 14 anos, quando eu entro no Senai e lá tem uma salinha com violões, né, que os alunos poderiam pegar. E eu tinha alguns amigos, alguns colegas ali de classe que eles sabiam tocar um pouquinho de violão. E aí eu, ali junto com eles, eu comecei a querer, bom, me ensina um pouquinho aqui, um acorde, alguma coisa assim. E a gente começou a tocar ali. E eu percebi que eu tinha uma facilidade com a música, os acordes, com a batida. E eu percebi que ali, aquela brincadeira que eu fazia de criança, de pegar, às vezes, uma vassoura e ficar imitando uma guitarra, alguma coisa assim, na verdade, aquilo ali eu já tinha algo de diferente em relação à música. Então ali eu comecei, a partir dali eu comecei a aprender, né? Na época, em 1900, lá em 1995, ah, a gente não tinha essa facilidade de internet, então era tudo pela banca de jornal, então a gente comprava revistinhas, né, para poder tocar as bandas dos rock nacional, Legião Urbana e outras tantas bandas, Paralamas, né, que a gente gostava bastante, Titãs, então a gente ficava ali brincando, tocando essas músicas, e aí foi o meu início, né, dali depois eu ganhei um baixo da minha mãe, na época, também foi por meio de jornal, né? Aquele negócio de anúncio de jornal, fui atrás, combinei com a pessoa e comprei o meu primeiro baixo. Depois, quando eu fiz um pouquinho mais para frente, eu ganhei do meu pai uma guitarra de aniversário. E aí, dali em diante, eu já comecei a desenvolver, aí eu ganhei também um pedal, trabalhei depois numa outra empresa e consegui comprar um amplificadorzinho e um pedal. E aí dali em diante precisava fazer alguma aula, porque a minha técnica estava muito crua, né, não conhecia muita coisa ainda, tal, não tinha esse acesso ainda, né, como eu já havia falado antes, com a questão da internet, então eu comecei, a ver se eu conseguia fazer alguma aula. E aí tinha um amigo meu lá da igreja que ele pegou e falou: "Cara, eu vou dar a aula para você, vou falar para você sobre teoria, sobre técnica, tal". E aí ele me deu essas 2 aulas que foram suficientes para mim na época, e aí eu dali em diante eu deslanchei e comecei a tocar e a treinar, a estudar, buscar bastante informação, e eu comecei a ser meio que autodidata, apesar de ter tido aquelas 2 aulas, meu período todo tocando sempre foi, tentando descobrir coisas sozinho, então via algum vídeo, alguma coisa assim, via outras pessoas tocando, né, porque na época a gente: "Mas como que você faz isso? Como que é mais ou menos?". Então a gente vai pegando e vai, aprendendo, correndo atrás de livros e tal, e vai aprendendo sobre teoria musical. E fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E nisso eu comecei a participar de algumas bandas, né? Comecei a tocar bastante, começava a compor, tentei formar minha própria banda na época, ali eu já estava com uns 20 anos, e fui começando a desenvolver, desenvolver, desenvolver. Ah, Em 2008, eu, depois de já ter participado de algumas bandas, eu consegui uma bolsa na Embi Morumbi para fazer produção musical e DJ, né, produção de música eletrônica e DJ. E aí eu aprendi mais teoria, aprendi a mexer com os equipamentos, aprendi sobre áudio, ah, sobre programas, enfim, aprendi uma infinidade de coisas, inclusive a escrever projetos culturais. Tinha uma professora minha que ela era parecerista do Ministério da Cultura, ele ensinou a gente sobre projetos culturais, marketing de projetos e como fazia tudo. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Depois de formado, eu comecei a trabalhar com uma produtora de eventos, né, e produção cultural também. E aí comecei a escrever meus primeiros projetos, quando eu escrevi meu primeiro projeto da Lei Rouanet, que foi aprovado, e um projeto de edital de intercâmbio, para uma viagem na Itália, Itália, Inglaterra, por ali. E aí foi o meu primeiro edital aprovado. Depois disso, eu comecei a trabalhar escrevendo alguns projetos culturais e também participando de festivais de jazz.
eu acompanhava uma cantora, era guitarrista, né, para ela, e aí eu comecei a trabalhar, ajudar a compor também, né, a produzir todo o material, e diante disso eu comecei a participar de alguns festivais de jazz. Participei do Festival de Jazz do Guarujá 2 vezes, 2013 e 2014. Depois eu fiz o Festival Ilha Blues de Ilha Comprida, né, o 9º. Toquei também, tinham grandes nomes do blues, tanto do Brasil quanto internacional. Robben Ford, um grande guitarrista, também estava presente. Então foi muito bacana participar desses festivais. Depois eu dei início à produção musical de fato. Quando eu comecei a produzir, além dessa cantora, eu também em 2015 eu comecei a produzir um outro cantor, né? E aí a gente formou junto à banda Storm. Na época produzi 3 músicas e a gente fizemos alguns shows. E depois disso, lá para 2019, mais ou menos por aí, eu comecei a escrever alguns projetos culturais, propriamente aqui para Blumenau, ajudando outros artistas locais, né? E escrevendo para mim também. E na época, em 2016, voltando um pouquinho no tempo, 2016, eu iniciei o meu projeto, porque até então eu sempre estava trabalhando para outras pessoas, mas aí em 2016 eu de fato comecei o meu projeto, que na minha cabeça era uma banda que eu estava tentando formar, que era o Rude Boy. E depois isso daí se passou, como sempre eu compunha, que estava correndo atrás, fazendo as coisas, depois isso daí se tornou o meu projeto pessoal, que virou o Ti Santos. Então, sempre produzindo, sempre gravando, sempre compondo nesse aspecto do reggae, do rock. Então eu fui começando a trabalhar nesse aspecto, e até que em 2020 tivemos a pandemia, e aí tivemos o edital do Aldir Blanc, e eu consegui gravar o meu primeiro videoclipe, né, da música Me Encontra. Depois eu gravei mais 2 videoclipes, né, está sendo lançado agora, da Tão Única e da Menina Lua pelo prêmio Herbert Roletts, né, também aqui de Blumenau. E isso continuando também a escrever outros projetos para outros artistas locais, sempre fortalecendo a cena e fortalecendo os artistas, porque a gente sabe o quanto é importante essa questão da produção cultural, né, que muitos músicos às vezes não têm acesso, mas eles buscam esse conhecimento de tentar entender como funcionam os editais e fazer parte disso. Hoje eu estou também abrindo uma produtora, né, a partir de 2019 também eu fui começando a trabalhar com isso, porque eu comecei rádio e TV, curso de rádio e TV, e aí é uma parte também da minha vida que eu adoro, a parte de cinema, de filmmaker, de construir um clipe, de construir cenas, enfim, trabalhar com filmagem. E é algo que eu estou começando a produzir, né? Já fiz a gravação de alguns podcasts, endomarketing, né? Isso para a empresa. Algumas entrevistas também já fiz. E é isso. Esse é um pouquinho um resumo da minha trajetória dentro da música, do quanto eu sou apaixonado pela arte, do quanto a música, acho que a música ou a arte, ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe ela. Então o que nós tentamos fazer é deixar apenas fluir e tentar ser o que a gente é na nossa vida, né? E não deixar que nada impeça da gente evoluir, da gente crescer, e tentar ser o melhor e mostrar tudo que a gente tem de melhor para as pessoas, passar uma mensagem positiva e que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, que vai ajudar ela num dia ruim, ou que vai fazer ela lembrar do sol que está brilhando lá fora, e que a vida é boa e que vale a pena desfrutar disso tudo. E é isso. Quero agradecer essa oportunidade. Obrigado.